Tá na minha aula, dá licença, chama teu pai lá. O povo já começou a entrar? Aqui, ó, já começou aqui, ó. Ó, já vou aceitar o primeiro, vaza. Tá ouvindo não, Manuela? A mamãe tá dando aula aqui logo. Podia dar uma focinha, né? Boa noite, Boa noite, professora. tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Professora, a disciplina da senhora termina dia 27 ou dia 26? Dia 26 é a prova e dia 27 é para quem ficar de exame. Ah, Então, tá. oficialmente vai terminar dia 27. E aí na quarta-feira, que é dia 28, aí vocês já vão estar com outro professor. O que que vocês acharam da aula presencial, de voltar para a faculdade? Melhor, né? É, Sem sem dúvida. comparação. E a faculdade eu achei assim, eu fiquei até surpresa, porque eu achei muito bacana a organização que eles estão tendo, né? Só presencial mesmo, para eles fazerem assim, porque de forma remota eles
não sabem trabalhar muito bem, não. O que que você sugere? O que que, na sua visão, o que que deixa a desejar? O que que poderia ser melhorado? É melhorar os atendimentos, né? De online, porque eles são terríveis. Mas você está falando em questão da administração, secretaria? Tudo, né? Mas a gente tenta falar com eles de forma urgente, né? Online, e eles não respondem a gente corretamente. Entendi, Eles deveriam melhorar nessa parte aí de atendimento. entendi. Eu coloquei uma apostila nova lá no site, na plataforma da faculdade. Hoje nós vamos terminar aquele conteúdo de problemas respiratórios e a gente vai ver outro conteúdo. Ficou faltando 1, 2, 3, 4, 5. Ficou faltando 6 slides, 5 slides da aula de quarta-feira. Aí eu vou terminar ele hoje e já vamos iniciar outro, que não é grande, eu acredito que dá para encerrar hoje também. Aí eu já coloquei a apostila lá. Eu não sei se vocês viram, porque eu tô sem o WhatsApp hoje. Aí eu nem entrei no grupo. Não sei se vocês já colocaram lá, tá? Mas de qualquer forma já tem uma apostila lá, nova lá no site. Nossa, mas aqui tá tão quente, tão quente. Não sei aí com Aqui você. tá ventando. É, nossa, aqui tá Não tá quente. quente. Aqui tá pegando fogo. Tá muito, Aqui não. muito quente mesmo. Bom, falta Minha 2 minutos. filha aqui é ventilador, é umidificador e mais uma toalha ensopada em cima do corpo e mesmo assim eu já cozinhei. Deve ter secado. Tá terrível esses dias, né? Eu acho que vai chover mais tarde. Aqui em casa tá ventando bastante para chover. Eu acho que eu prefiro ficar naquele ar-condicionado da sala. Quase morrendo de frio, meu Deus do céu. Eu, do meio pro fim, eu já tava com minhas mãos que eu não tava mais sentindo nada. Ai, Mas ai, é melhor do que sentir tanto calor assim, né? verdade. Bom, então já são 7h15. Vamos dar continuação à nossa aula, mesmo porque hoje é sexta-feira, né? Olha só, ficou faltando eu falar sobre a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu parei, foi aqui, não foi? Na aula de quarta-feira eu parei aqui, não foi, pessoal? Foi. Tá. Gente, tudo que é crônico entende que não tem cura. Não tem cura. Exatamente. Então, vocês não vão ver falar no hospital doença pulmonar obstrutiva crônica. Vocês vão ver a sigla, tá? É DPOC. O que que é a DPOC?
São todas as doenças respiratórias aí causadas por obstrução do fluxo de ar. Então, qualquer doença que cause aí obstrução do fluxo de ar, ela é uma DPOC. Quais são os exemplos desse tipo de doença? Asma, bronquite e enfisema, né? São exemplos aí, são as doenças pulmonar obstrutiva crônica. Por quê? Porque não tem cura, é progressivo e irreversível. Então tem que cuidar. Por que que tem que cuidar? Porque nessas doenças o ar ele vai obstruir. E obstruindo o ar, o que que acontece? O paciente não está respirando, ele vai a óbito, né? Normalmente, essas doenças, elas aumentam, de acordo com o envelhecimento da pessoa, vai aumentando ali a chance daquela pessoa desenvolver essas doenças, né? No caso da asma, a inflamação aí, deixa eu só passar aqui o slide. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim? Sim. No caso da asma, é a inflamação do músculo brônquico, né? Nesse caso, vai haver aí a constrição e vai haver a obstrução do ar. Quais são os fatores de risco? Alergia, algum tipo de problema emocional, a pessoa fica nervosa, ela dá aquela crise de asma. O clima, que aqui no Tocantins, como aqui é um clima tropical, tá bastante propenso, principalmente esse tempo de ventania, de queimada, de poeira demais, né? Então, o clima também, ele favorece o aparecimento e as crises de asma. Excesso de exercício, algum componente químico que a pessoa asmática ali, ela entra em contato também, pode desencadear uma crise de asma, tá? E alguns tipos de medicamento. Então, tudo isso são fatores aí predisponentes, que são fatores de risco que contribuem para o aparecimento da asma. Eu não sei se vocês conhecem alguém que tenha esse tipo de doença, mas é uma doença bem que a pessoa ela tem que viver sobre cuidados e tem que ter sempre aquela bombinha junto com ela, porque se ela der uma crise e não tiver ninguém para socorrer, vai a... Professora, o pessoal tá pedindo para a senhora aceitar aí. Oi? O pessoal tá pedindo para aceitar aí. Só tem a Aline. Eu tô aceitando aqui o tempo todo. Foi a Aline que pediu? Ó, eu aceitei a Ednete. Aline e agora não tem mais ninguém pedindo. Eu não sei, qualquer coisa vocês vão me avisando aí, porque eu tô sem o WhatsApp hoje. Tá bom. Aí temos a bronquite, né? A bronquite também é muito comum. A gente pode conceituar ela como sendo as inflamações das vias aéreas. No caso, vai haver esse bloqueio ou o estreitamento dessas vias aéreas que vai impedir a passagem de ar, né? Impedindo a passagem de ar também, o paciente ele vai entrar em estado de alerta, né? Ele vai precisar de quê? De respirador, vai precisar de oxigênio. Então, a bronquite também a gente pode definir ela como uma doença pulmonar obstrutiva crônica, porque não tem cura. E ela é degenerativa, né? Tem o enfisema, que a gente conhece também como enfisema pulmonar, que é a mais, das três, é a mais grave, né? Ela vai haver aí a inflamação recorrente. O que é recorrente? Sempre, né? Vai haver aí essa inflamação recorrente que vai destruindo as paredes alveolares. Eu não lembro se eu falei na aula de quarta-feira que o pulmão tem a parte anatômica que é os alvéolos, né? Então, o enfisema, ele vai destruindo, ele causa essa inflamação e vai destruindo as paredes ali dos alvéolos.
né? Nessas paredes vai acontecer, vai criar as bolhas de ar e os bronquíolos, que também é uma parte anatômica do pulmão, vai entrar em colapso, né? Que vai aprisionar ali aquele ar. Então, o que que acontece? O pulmão, ele não pode ficar com ar aprisionado. Por quê? Nem com ar, nem com água, né? Se tiver líquido no pulmão, vai acontecer a pneumonia, né? E se tiver o ar ali, o aprisionamento de ar, não é bom também. Por quê? Porque o pulmão, o movimento dele é de inspirar e expirar. Ele puxa o ar e solta o ar para poder haver as trocas gasosas. Não pode ocorrer esse aprisionamento de ar, tá? Porque vai danificar ainda mais aí as paredes dos alvéolos. E esse paciente, ele vai estar sempre em alerta. Eu coloquei essa figurazinha para vocês aí do bronquíolo normal, né? Nós acabamos de falar aí no caso do enfisema que no caso do enfisema pulmonar vai aprisionar o ar aí nos bronquíolos, né? Aí tá aqui, ó, o bronquíolo normal, aí o bronquíolo com asma, tá vendo como ele se fecha? Lá na asma a gente não falou que ela vai haver aí a constrição do músculo liso. Tá vendo que se fechou o músculo do bronquíolo, então a passagem de ar ela vai ser diminuída, tá? Isso é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Quais são os sinais e sintomas aí da DPOC? É a dispneia, que é a falta de ar, né? Tosse e perda de peso, né? Uma tosse bem constante, muitas vezes com o pulmão carregado de escarro, né? E a DPOC, ela pode aí, a longo prazo, causar várias complicações, né? Que vai ser insuficiência e falência respiratória, mais grave, no caso aí da enfisema, pneumonia, vai causar aí a pneumonia, que é o acúmulo de água, de líquidos, né, no pulmão, a telectasia, que nós falamos na aula de quarta-feira, pneumotórax, hipertensão pulmonar, né? Vai ocasionar uma série de complicações. Essa complicação pode vir uma só ou pode vir todas juntas, né? Porque o paciente, além de... Deixa eu admitir aqui outra aluna. A DPOC, além dela prejudicar ali o paciente quanto à respiração, ela vai, a longo prazo, causar essas complicações e muitas vezes acontece, se não tratado, o paciente vai a óbito. Por quê? Porque já vai ser um paciente de mais idade. Nós não vimos mais aí no início que a DPOC ela ocorre com pacientes mais idosos. Então, muitas vezes já vai vir com outras patologias já pré-existentes, e aí vai associar todas essas patologias para agravar o quadro clínico do paciente, tá? Qual que é o tratamento para paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Oxigênio, né? Porque em todas essas doenças aí, o paciente ele não vai haver aí a diminuição da entrada de ar, porque por obstrução ou por vasoconstrição vai haver aí a expiração do ar prejudicada, né? Então, o oxigênio para esse paciente seria o ideal, né? Porque vai melhorar a qualidade de vida e vai manter a saturação do paciente aí regular. Saturação, pessoal, é oxigênio no sangue. A indicação dele normalmente um paciente normal, que não tenha problema com problema respiratório, a saturação dele vai estar 98, 99, 100%, é o ideal, né? Mas o paciente que apresenta quadros respiratórios de insuficiência, a saturação dele tem o ideal aproximada de 90%, não pode ser menos que isso, porque se não tiver oxigênio no sangue,
como que o sangue vai levar o oxigênio a todas as células e manter ali o cérebro funcionando adequadamente. Vai causar sequelas. Então, tem que manter essa saturação aí de aproximadamente 90% para poder todos os sistemas do corpo funcionar adequadamente. Porque se faltar oxigênio nas células do corpo, aí já vai ter um problema maior, né? Vocês têm alguma dúvida sobre a DPOC? É fácil, ó, pessoal. É um resumo rápido aqui. A doença pulmonar obstrutiva crônica, são as doenças respiratórias, né? Nós falamos aí agora, asma, bronquite e enfisema, né? Que no caso do enfisema é a mais grave dela. Uma se caracteriza aí pela a inflamação e a constrição do músculo brônquio, né? Que no caso é a asma. E as outras é no caso das bolhas de ar, a destruição das paredes alveolares, que no caso do enfisema, que vai aprisionar aí o ar nos bronquíolos, né? O que vai causar o colapso do pulmão, né? Então, todas elas têm aí a deficiência respiratória, por isso que é doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Embolia pulmonar. No caso da embolia pulmonar, uma colega me perguntou na sala, né? Eu falei assim, eu nem vou falar porque tá na aula e aí para não atropelar o andamento. Mas agora nós vamos falar sobre a embolia pulmonar. Eu já falei aqui para vocês numa aula anterior um pouco sobre a embolia, né? No caso da embolia, gente, é a obstrução da artéria pulmonar ou de um dos seus ramos, ali por trombos de gordura. Eu expliquei para vocês sobre o que causa isso, muitas vezes a aterosclerose, que é o acúmulo, quando o paciente está com colesterol muito alto, acontece o acúmulo de gordura, dependendo da alimentação daquele paciente ali, é uma doença ali a longo prazo, que causa o acúmulo de gordura nas artérias do corpo. Quando essas placas de gordura elas se desprendem da artéria, ela começa a se deslocar no corpo, né? Aí ela pode migrar para o coração, para o pulmão, para o cérebro, né? E para cada local desse que eu falei, tem uma consequência diferenciada, né? Se migrar para o pulmão, vai obstruir a artéria e pulmonar, né? O que vai causar aí o que causa a obstrução dessa artéria pulmonar? Vai comprometer totalmente aí a troca gasosa, né? Falei sobre a troca gasosa na aula de quarta-feira em sala, né? Que o coração bombeia ali o sangue, que vai para o pulmão e que volta aí para todos os órgãos do corpo. Eu falei sobre isso na aula passada. Então, havendo a obstrução da artéria pulmonar, vai haver ali o comprometimento da troca gasosa, tá? O que compromete bastante aí a respiração do paciente, né? E acarreta outros problemas em todo o corpo do paciente. Opa, passei aqui sem querer. Quais são os sintomas da embolia pulmonar? Muitas vezes, os sintomas, eles vão variar de acordo com o tamanho daquele trombo, né? Dispneia é o sintoma mais frequente, né? Que é a falta de ar. Taquipneia também é o sinal mais frequente. Angina pectoris e ansiedade. O que é a angina pectoris, gente? A angina pectoris, ela é um problema causado ali no coração. Quando vocês forem estudar a clínica médica, vocês vão ver vão estudar sobre essa patologia aí com mais detalhes, tá?
Então, no caso é o seguinte, dependendo do tamanho do trombo, ela vai causar ou falta de ar ou ataque apneia. O que seria ataque apneia também, que é um sintoma bastante frequente? Ataque apneia é o aumento das vezes que você respira, né? Ó, respirando com mais rapidamente, tá bom? No caso da angina pectoris, deixa eu só falar para vocês, para não ficar sem entender, para ter pelo menos uma noção. No caso da angina pectoris, ela é uma dor torácica, tá? Porque falta oxigênio no coração. A embolia pulmonar, ela quando ela compromete aí a artéria pulmonar, ela não vai comprometer aí a troca gasosa? Comprometendo a troca gasosa, ela vai... Tem um rato passando aqui atrás de mim. Comprometendo a troca gasosa, ela vai faltar o ar no coração. E foi isso que eu falei para vocês. Se não houver a troca gasosa, vai faltar oxigênio no sangue. Lembra que eu falei agora que a gente tem que manter a saturação pelo menos 90% para poder não faltar o oxigênio para o restante das nossas células e partes do corpo? Faltando aí esse oxigênio, vai comprometer o coração. Então, a angina pectoris, ela é uma dor torácica, né? Próxima aí ao pulmão e ao coração, que é causada aí pela a falta de oxigênio no coração. Quando a artéria estiver obstruída por causa do trombo, o que vai acontecer? O sangue que voltar ali para o coração, ele vai voltar sem oxigênio. E aí vai faltar oxigênio no coração, que vai causar essa dor torácica. Essa embolia não resolvida, não diagnosticada rápido e resolvida ali rapidamente, vai comprometer mais funções do coração, né? Vai comprometer bastante. Então, a angina pectoris, para vocês entenderem mais ou menos, é isso aí, tá? E tem um detalhe. No caso da angina pectoris também, começa com a dor torácica, tá? Depois dessa dor torácica, ela vai espalhar ali para o braço, costa, pescoço. E aí, olha como é importante o médico fazer o diagnóstico correto, né? Muitas vezes o paciente está com angina pectoris por causa de uma embolia pulmonar, por causa de uma obstrução na artéria, e o paciente como é que fala? Mal examinado, e dão para ele ali um diagnóstico de infarto, né? E aí vão tratar ele como infarto, mas não vão resolver o problema da embolia pulmonar dele. E essa dor, ela vai persistir. Enquanto a artéria estiver obstruída, tiver o comprometimento da troca gasosa, esse paciente não vai passar esses sintomas, tá? Qual que é a prevenção da embolia pulmonar? Na prevenção da trombose, né? No caso, a trombose venosa profunda, que esses trombos que acumula ao longo da vida essas a placas drenagem, de gordura. né? Oi? Falou alguma coisa? No caso, professor, esse acúmulo de gordura, o médico faz a drenagem? Olha só, não. Tem algumas. Não faz drenagem. Eu nunca vi falar que faz drenagem. O que faz é o seguinte: mudança da alimentação. No caso de trombos, que não seja gordura, que não seja gordura, tem a terapia aí de anticoagulante, né? E os exercícios ativos aí das pernas, né? No caso, os de meias elásticas compressivas também, tá bom? Mas normalmente eles fazem não é uma drenagem, é porque me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar.
eles colocam tipo, eles inserem para poder desobstruir, no caso das placas de gordura, eles inserem um fio, é porque eu esqueci o nome agora do nome do exame, entendeu? Mas eles inserem e desentope aquela artéria, tá? Aí ele desentupiu aquela artéria e retirou ali toda a gordura. Então, vai mais um tanto de tempo para acumular de novo. E aí o médico já orienta ali o paciente a mudar a alimentação, para vocês verem o quanto a alimentação é importante, não só pela aparência física, né? Porque muitas pessoas acham que, vou me alimentar, não vou comer gordura para mim não engordar. Mas não são só esses fatores. Tem o fator da saúde da interna, né, dos nossos órgãos, esse acúmulo de gordura aí ao longo do tempo, ele vai causar problemas sérios futuros, né? Então, tem isso aí também. Ocorre trombos também no pós-operatório, tá? Não são placas de gordura, mas são pequenos trombos mesmo, que é aquele sangue coagulado, né? Normalmente no pós-operatório ocorre, que pode migrar também. Nesse caso aí, tem a terapia anticoagulante, né? Essa terapia anticoagulante é uma injeçãozinha, ela já vem preparada num frasco, numa seringa de vidro, ela já vem pronta, o técnico não tem que manusear. O técnico ele só tem que administrar. Normalmente a que se usa mais se chama Glexane, tá? É uma medicação que ela é subcutânea, né? E o técnico ele vai administrar ali nesse músculo aqui, ó. Esqueci o nome. Como é que é o nome, gente, desse músculo aqui, ó? Hã? Deltoide, professora. Hã? É o deltoide esse músculo? Deltoide, pronto. O músculo do braço onde se toma vacina, que eu esqueci. Aí, ó, aqui, ó. Tá, consegue visualizar? Vai ser aplicada aqui dessa forma, tá? Faz a prega e vem com a injeçãozinha de Glexane. Aí você só aspira e ela já... A partir do momento que você administra a medicação, eu acho que é meio ml ou é 1 ml, ela já trava a seringa, né? E você já descarta, porque ela é uma seringa que já vem preparada, ela vem numa seringa de vidro, tá? Então, no caso de trombos, né, pós-operatórios, tem esse anticoagulante aí, ok? Acontece muito, gente, embolia em pacientes pós-operatórios com traumas com traumas ocorre, tá? Quando É vocês por isso que eu te forem perguntei ontem, professora, a questão dessa embolia pulmonar. Foi você, né, que perguntou? Foi. Você entrou Porque agora na aula? não, é porque a minha comadre ela morreu, aí eu perguntei do quê, né? Porque ela tinha feito uma cirurgia, ela foi lá para o HGP, simplesmente ela teve uma dor de estômago, desmaiou e foi para o HGP. E aí eu até fui visitar ela depois do pós-operatório. Depois eu fui ver ela de novo. Uns 2 dias depois ela estava muito inchada. Parece que ela tinha acumulado muito líquido. E aí, uns 3 dias depois, ela foi para a sala vermelha e só falaram que ela tinha morrido de embolia pulmonar. Por isso que eu perguntei ontem a questão dessa embolia pulmonar. Tá. Eu até falei no início da aula que uma aluna tinha me perguntado e eu deixei mais para o final, né? E aí, tô falando agora. Acontece muito no pós-operatório, tá? Desses trombos aí se deslocarem, né? Migrarem na corrente sanguínea. E, como eu falei agorinha, se não diagnosticado logo, vai comprometer as trocas gasosas. E que vai ocorrer as trocas gasosas, que vai comprometer todos os outros sistemas. Porque não havendo essa troca gasosa, não está indo oxigênio para nenhuma célula. Aí, ó, ela começou a inchar, né?
porque não estava nenhum sistema dela estava funcionando adequadamente, porque não tinha oxigênio no sangue. Engraçado que ela passou 3 dias desse jeito. Não, e aí, tipo assim, porque A ali eu saturação vou dela já contar. estava totalmente comprometida. Porque assim, ela fez a cirurgia, aí quando ela saiu, ela tava normal. Aí no dia seguinte a gente foi visitar. Aí ela ainda tava meio normal. No terceiro dia, ela tava assim tão inchada que parecia tipo um balão inchando. Aí eu achei estranho, porque ela tava mesmo normal e tipo, 3 dias depois da cirurgia ela tava muito inchada. Aí levaram ela pra sala vermelha e ela passou ainda uns 3 dias lá, mas parece que cada dia que passava mais ela inchava mais e mais e mais e mais. Aí por isso que eu te perguntei essa questão, porque daí eu perguntei qual o motivo. Falou embolia pulmonar. E isso nunca saiu da minha cabeça, por isso que eu te perguntei a questão de embolia. Pois E olha que é, tem isso. uns 6 anos isso. 6, se não tiver mais, tem bastante tempo. E acontece muito, viu, gente? Óbito por embolia pulmonar, principalmente pós-operatório. Vocês veem essas. De vez em quando a gente vê muito noticiário falando que não sei quem morreu por causa que foi fazer uma cirurgia plástica e tal. Cirurgia plástica também acontece muito, a embolia. Qualquer tipo de cirurgia, na verdade, né? Inclusive, lá no HGP, todo pós-operatório lá, o paciente ele passa por essa terapia de anticoagulante. Quando vocês forem estagiar lá, vocês vão ver que paciente que fez cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, lá ele já entra com essa terapia, mesmo que não tenha nenhum sintoma, já vai poder prevenir a embolia pulmonar. Porque o que é que acontece? É fatal. É fatal, infelizmente, tá? O tratamento são medidas aí para melhorar a condição ventilatória, né, vascular, no caso a terapia de anticoagulação, tá? E muitas vezes intervenção cirúrgica, né? Vai novamente ali fazer cirurgia naquele paciente para poder estar retirando aquele trombo, porque muitas vezes só a terapia anticoagulante não é suficiente, tá? Assistência de enfermagem para embolia pulmonar. Identificar e diminuir os riscos de embolia. Olha, por exemplo, essa sua amiga, eu não sei o que aconteceu, mas igual você falou, cada dia que passava ela estava inchando mais. Eu acredito que tinha que ter diagnosticado com rapidez, né? Por quê? Porque se tivesse muitas vezes, não estou dizendo que não teve uma assistência correta, mas eu tenho certeza que se tivesse visto a saturação dessa paciente, já ia ver que a saturação dela estava comprometida, né? Então já sugeria uma embolia, né? Prevenir a formação de trombos, essa prevenção de formação de trombos é pela terapia anticoagulante também, tá? Estimular aí o paciente a deambular, né? Porque a deambulação vai ajudar bastante a esses trombos. Se tiver acontecido aí uma embolia pulmonar, vai ajudar esse trombo a desobstruir aí essa artéria, né? E monitorar essa terapia tromboembolítica. Só que no caso aí, essa terapia, pessoal, ela é prescrita pelo médico, tá? Então, o técnico, ele vai administrar, mas somente aí com prescrição médica, tá? Normalmente, essa medicação... Professor, Oi. o que é deambulação? Deambular? Caminhar. Isso. Caminhar. Ah, sim. Andar. Tá bom? No hospital se fala deambular, tá? Vocês não vão falar caminhar, não. Lá o termo usado é esse. Então, assim, eu estava falando sobre a medicação. É uma medicação que ela nunca vi falar que é uma medicação que falta. Porque tem muita medicação que fica em falta muito tempo, por ser cara e tal. Eu nem sei se essa medicação é cara, mas o que eu sei dizer é que é uma medicação que não falta, tá bom? Olha só, o Zoom vai derrubar. A nossa aula de problema respiratório acabou.
O Zoom vai derrubar nossa aula agora, em 1 minuto. E aí, a gente vai voltar, daqui 10 minutos a gente volta, tá? Só que eu já vou abrir a sala para o pessoal já ir entrando. Aí, a gente já vai voltar com um novo conteúdo, que é a apostila que eu coloquei lá no site, beleza? Beleza. Ok.